bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou chegando aqui para convidar todos vocês para assistir a nossa live. Eu hoje tenho um conteúdo bastante interessante, que nós vamos falar sobre viagem, vamos falar sobre assessoria de viagem. Eu tenho uma convidada super especial. É um conteúdo maravilhoso, divertido, interessante. Eu acredito que vocês vão gostar muito, porque eu sei que a maioria das pessoas gostam de viajar. E também esse período de início de ano, a gente sempre pensa em fazer uma viagem durante o ano. E é sempre bom a gente ter uma programação, ter uma ideia de onde você quer conhecer, quais são os lugares que você quer visitar, quais são as potencialidades que você tem, de época, de estação, qual o melhor lugar para ir, de acordo com as suas possibilidades e tal. Então, para isso, eu estou trazendo hoje esse conteúdo. Nós vamos falar sobre os poderes da viagem, né? Porque a viagem permite que você entre em contato com novas culturas, tradições, modos de vida. A viagem também ela serve para nos dar diversão, descobertas, lembranças positivas. Uma viagem colabora também para a sua própria felicidade e amplia também o conhecimento pelo mundo. Então, eu tenho o prazer de hoje trazer a Meg do Instagram, do perfil Viajando com Meg. Ela tem bastante experiência, é carioca, professora de formação, mas já trabalha com viagens há muito tempo. Então, a Meg vai conversar com a gente, vai passar algumas dicas, vai contar um pouco da sua história trabalhando numa coisa que ela ama fazer, começou como um hobby e se tornou uma profissão. E com isso tudo, ela já visitou, já levou grupos, já levou muitas pessoas para conhecer mais de 30 países. Então, é interessante esse conteúdo, é interessante essa live. Então, eu quero que você permaneça aqui comigo. E se você conhece alguém que gosta de viagem, que gosta desse tema, que quer saber mais, então convida para vir aqui no Meire na Web e participar aqui da nossa live. Eu já vou fazer o convite para Meg, Viajando com Meg, e aí a gente já vai dar início a essa live. Tem aqui umas perguntas, um conteúdo, uma pauta bem interessante que eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí para nos acompanhar nessa live de hoje falando sobre viagens. Então, vamos lá. Já vou fazer aqui o convite. Pessoal, de onde vocês estão? Eu estou aqui na cidade de Atlanta, mas eu sei que tem muita gente aí do Brasil que está nos acompanhando. Oi, tudo bom, Meg? Tudo ótimo, querida. E você, como Eu está? tô ótima, né? Tirando a onda de frio, né, amiga, que tá por aqui, né? Fazer o quê, né? É inverno agora. Inverno. Pois é, janeiro e fevereiro a gente passa, né? E Passa imagino, e isso. olha só, eu tô aqui em Atlanta, mas você imagina o pessoal que tá lá para cima, né? Mais lá para Nova York, para aquela área lá que você conhece muito bem. Eu estou hoje um pouquinho acima de Nova York. Eu estou na fronteira com o Canadá. Estou em Ohio, quase Nossa, na beirinha de tá, um dos 5 grandes lagos. Então, eu estou bem aqui no frio tá mesmo. bem no Aqui, frio, né, hoje, Meg? deu temperatura negativa. Nossa, a gente está esperando aí uma temperatura bastante baixa. Mas eu sei que o pessoal lá no Brasil, né, tá curtindo aquele calorzão em pleno verão. E hoje eu já queria te agradecer a tua presença aqui comigo, aqui no Meire na Web. Eu, assim, me apaixonei pelo teu conteúdo, pelo teu Instagram. Obrigada. Tem conteúdo assim, maravilhoso, muita coisa de viagem, muita dica também, né, para quem vai para o exterior, não só de viagem, mas você também dá umas dicas bem bacanas, que eu acho que Obrigada. é interessante as pessoas saberem. Então, você, carioca, já está há muitos anos aqui nos Estados Unidos, trabalha há muito tempo. Eu sei que você me falou quanto tempo você trabalha, mas faz um tempo que você transformou esse hobby numa profissão. Como é que surgiu, então, o Viajando com Meg?
Bem, eu trabalho com turismo. Primeiro, eu quero dar boa noite, agradecer ao convite. Foi ótimo, assim, muito bom ter esse contato com você. Eu estou Obrigada. sempre disponível para que a gente fale de viagem, porque o que eu mais quero é incentivar as pessoas realmente a viajar. Então, Certo. eu sou carioca, trabalho com turismo há mais de 40 anos. E eu antes viajava por hobby. Quando começou a. Eu fui para uma empresa aérea, e depois fui galgando aí vários degraus dentro da coisa do turismo. Mas o Viajando com Meg, esse perfil surgiu lá por 2013, Ah, já faz 2012. tempo, né, Meg? Foi. Só que no Aham. início era assim, alguém fazia para mim, eu dificilmente aparecia, enfim, era uma coisa bem assim, quase nada que eu fazia. Só que quando chegou em 2019, eu conheci uma pessoa, né, uma pessoa que trabalha com isso, e ele me incentivou muito, o Mark Jefferson, ele me Aham. incentivou muito a fazer, a ter um perfil realmente. E eu dizia, Maxi, quem é que está interessado em saber as minhas histórias? Mas E é aí ele É foi, legal isso. Ele teve um estalo muito legal, porque pois as pessoas é. gostam. E aí eu fui começando. Se você ver meus primeiros vídeos lá atrás, ai meu Deus do céu, uma vergonha de falar enorme. Mas daí veio 2020, a gente já sabe o que aconteceu, e Aham. aí então eu tive vários projetos com guias, porque naquela época ninguém mais podia viajar, mas eu conhecia guias do mundo inteiro, né? Porque esses anos Certo. todos viajando, e Acaba aí nós entrando em fizemos contato, né, com muitos alguns guias. muitos brasileiros Certo. profissionais maravilhosos, e Aham. nós começamos a fazer umas lives que foram maravilhosas, porque está tudo lá no meu canal do YouTube. Eram lives onde os guias nos levavam para passear ao vivo nessas cidades. A gente Muito não podia interessante. ir, mas via, né, a cidade, e no final eles mostravam um prato, uma gastronomia do local. Então foi muito bom para mim, muito bom para eles, muito bom para o Max, muito bom para os passageiros. Enfim, foi ótimo. Uma coisa que é bom para todo mundo é assim, Aham. né? É bom, acaba sendo muito bom. Então, quer dizer que você se profissionalizou, então, nessa assessoria, consultoria de acompanhar os grupos. Eu queria lembrar também, Meg, que a maioria dos teus clientes são brasileiros, né? Sim, sim, mais Porque de às 95% vezes eu são vejo, por brasileiros. exemplo, por causa de determinados países, por causa de determinado, assim, do idioma, às vezes as pessoas ficam com receio de viajarem. Não é assim, Ah, ah, será que eu... E sim, aí, quando você tem uma pessoa que te acompanha, que te orienta, que desde que começa a preparar o roteiro, então isso faz com que os brasileiros fiquem mais animados para conhecer outros lugares, né? Eu estou sim. falando assim, com relação, porque eu vi aqui a quantidade de países que você já acompanhou. Gente, Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Inglaterra, Portugal, República Tcheca, Croácia, Bósnia, Escócia, Islândia, eu acho que eu ainda esqueci alguns. Mas, assim, Israel, Israel. Então, Canadá. assim, são roteiros que as pessoas às vezes ficam, ai, será que eu vou conseguir chegar? Será? E aí, quando viaja com o Meg, você faz toda essa consultoria, você dá assistência. A partir de que momento você começa a fazer o roteiro para essas viagens? Então, uma coisa é o meu trabalho para preparar o roteiro para que a Certo. pessoa viaje, né? Tá. Esse é um ponto. O outro ponto são grupos que eu organizo e que eu viajo com esse Aham. grupo. Então, quando eu morava no Brasil, eu já saía do Brasil com um grupo, pegava o mesmo voo e íamos Entendi. juntos. Agora que eu moro nos Estados Unidos, o grupo sai do Brasil, ou alguns passageiros até brasileiros que moram nos Estados Unidos, Certo. e encontram comigo. Vamos dizer que a gente vai fazer um roteiro por Portugal. Nós nos encontramos no aeroporto de Entendi. Lisboa. E a partir daquele momento, eu quero deixar bem claro que eu não sou guia de turismo. Está aqui Aham. presente Carla Mendes, que é guia credenciada em Nova York. Aham. Ela faz os passeios. O meu trabalho é de tour conductor.
eu acompanho o grupo. Então, a Não, Carla, por eu exemplo, entendi perfeitamente, eu entendi. Você mas dá toda quero essa só assessoria. só quero Tá, deixar tá. claro para quem está nos ouvindo, né? Que Claro, claro. o guia, depois que ele faz o trabalho dele de City Tour, ele terminou o trabalho, ele vai embora. Os passageiros que Aham. estão viajando comigo, eles continuam comigo. Eu continuo passeando com eles, eu fico no mesmo hotel que eles. Então, uma coisa, sabe, Meire, que as pessoas assim sentem muita necessidade, por exemplo, você senta num restaurante na Croácia, Tá, você não fala nenhum outro idioma. tá. Como é que você escolhe a comida? É. É um Certo? ponto, é um ponto complicado, assim. A gente até entende que você pode tentar falar, por exemplo, o inglês, eu não sei, eu nunca fui na Croácia, mas assim, se a pessoa nem o inglês não sabe, então já fica mais difícil. Se tem alguém que está ali te acompanhando, né, fica tudo mais fácil. Com certeza, com certeza. Menos E estresse, né? Menos muito estresse. menos estresse, muito menos perrengue, né? Aham, Às vezes até, sabe, para uma coisa simples. Você está no hotel e quando você chegou no quarto, descobre que só tem 2 toalhas e o quarto é triplo, são 3 entendi. pessoas. Você precisa pedir uma outra toalha. Para quem fala o idioma local ou fala inglês, tá tudo certo. Aham, Isso não é um problema. Mas para quem não fala, essa simples coisa, uma simples toalha, entendi. pode se É. transformar num problema, né? Então, por conta disso é que quando você sai com um grupo, você tem mais essa atenção. Mas também, Meire, quero deixar claro de que não é nenhuma obrigação, sabe? Algumas pessoas dizem assim, mas e se eu não quiser sair naquele dia? Não tem problema nenhum. Tá. Naquele dia você pode ficar no hotel, descansar. Não, hoje eu só quero ir naquela pracinha aqui do lado. Não é Eu obrigatório, entendi. Com sabe? relação ao roteiro, você fala, né? O roteiro, Hum, porque quando você dá essa assessoria, eu percebo que tem uma flexibilidade, né, no roteiro. Porque, por sim, exemplo, sim. é isso mesmo. Eu não te falei, Meg, mas eu trabalhei, antes de vir morar nos Estados Unidos, além de professora, eu trabalhei acho que uns 10, 9, 10 anos em Fortaleza como guia de turismo local. Ai, que Então, legal! aí eu era cadastrada na Embratur, viajava e tal, mas assim, local, né? Fazia o Sim. City Tour local e fazia o Nordeste, porque eu tinha também uma credencial. E eu Aham. entendo que o guia de turismo credenciado, ele tem que fazer, como você falou, né? Você citou o profissional que faz o City Tour. Isso. Mas o tour conductor é aquele que realmente acompanha, que é como você falou, você usou a expressão, né? Na hora do perrengue, na hora da dificuldade, chama a Meg, né? A Meg pode ajudar. Então, Isso. esse trabalho também é um trabalho muito interessante de assessoria. E você começou falando que você começa a preparar os roteiros antes de chegar até o destino. Então, eu quero te perguntar agora: os passageiros, os turistas, as pessoas que contratam o teu serviço, elas já têm um lugar específico? Elas pedem uma orientação para você, assim? Por exemplo, vamos conhecer Nova York. Meg, quais são os melhores lugares para visitar em Nova York? O teu cliente, ele solicita que você faça um roteiro ou ele já tem mais ou menos uma ideia e quer apenas que você faça essa assessoria durante a viagem? Eu queria entender isso aí. Tá. Vamos falar então do roteiro, que é um roteiro Tá, personalizado que eu faço para Nova isso. York, que é Tá. diferente de acompanhar um grupo. Então, vamos supor que Meire, que não mora aqui, mora lá no Brasil, lá em Fortaleza, quer vir com o marido e um casal de amigos para Nova York. E eles Certo. vão ficar em Nova York uma semana, ok? Uhum. Então, eles me procuram. Meg, olha, eu queria um roteiro, porque eu quero ir na Estátua da Liberdade, no Central Park, na Times Square, enfim. Mas como é que eu chego lá? Como é que eu faço? Vou, não vou? Enfim. Aí nós marcamos uma reunião. Nessa reunião, Certo. eu entendo o perfil dos passageiros. Porque Ótimo. Meire pode ser uma apaixonada por museus. Como eu já peguei passageiros que me dão lista Certo. dos museus que querem visitar. Aham. Mas Meire pode
não quero nem saber de museu, não Aham. gosto disso. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu costumo dizer que existe uma Nova York para cada passageiro, E é né? verdade Então, mesmo, porque tem aqueles que vão pela gastronomia, tem outros que vão pelas compras, né? Então, eu entendo isso. esse Tem perfil. outros Tá, que vão para Broadway, querem assistir todos os shows da Broadway. Todos certo, não, né? Mas todas as noites eles querem ir na Broadway. Tem outros certo. nessa temporada agora que querem ver jogo de basquete, que querem ver jogo de futebol americano, que é uma experiência Aham. totalmente diferente do que se tem no Brasil. Então, depende do perfil do passageiro. Agora, o que você me perguntou, quando o passageiro me procura, Certo. aí eu tenho que entender. Por exemplo, a pessoa gosta de comida italiana ou a pessoa. Não, eu quero. Nova York, eu quero fazer fast food. Ok? Certo. Mas, Meire, você quer um guia que te acompanhe ou você anda de metrô tranquilamente? E que guia que nada? Eu quero andar de metrô. Outros dizem assim: metrô? De jeito nenhum, eu quero andar no Aham, conforto de um guia. Depende, aham. né? Cada Então, um é quer dizer, diferente. eu entendi. O mais importante aí para iniciar é o perfil, então. Certo. Exatamente. O mais Entendi. importante é isso. Agora, por que contra-ataque? Muitas pessoas me perguntam, e talvez você tenha essa pergunta aí também, né, querida? Aham. Por que fazer um roteiro? Porque o roteiro otimiza seu tempo. Que, por exemplo, Nova York, mas Nova York é tudo muito pertinho. Não é tudo muito pertinho. E, além disso, Nova York é uma metrópole com um trânsito É, bem é importante, né? verdade. É. Então, você tem 5 dias. Se nesse dia você vai para o sul da ilha e depois você vai para o norte, para no dia seguinte você ir para uma atração que também está no sul, você está perdendo tempo e dinheiro. Porque você, Verdade. nesse dia aqui, que você já estava no sul, você devia, ao Certo. invés de ir para o norte, juntar essa outra aqui e aí você ganharia tempo e dinheiro. Então, esse é o principal objetivo. Conhecendo o perfil do passageiro, eu pego a cidade, divido em blocos e Entendi. encaminho o passageiro por blocos. É isso. Isso está O roteiro faz perfeito. isso. É. As E aí, pessoas, isso Meire, tudo muitas pessoas, é. algumas pessoas me dizem assim: nunca pensei que eu fosse fazer tanta coisa em tão pouco Não, tempo. você está certíssima. Principalmente, a gente citou o exemplo de Nova York, né? Mas é assim, Nova York realmente tem muita. E outra coisa, tem aqueles roteiros que eu acho que eu vi lá no teu Instagram, também coisas diferentes. Às vezes a pessoa vai na época de outono e aí quer fazer um passeio para ver a paisagem de outono. Assim, sair um pouco, o que eu estou querendo dizer é que é interessante você analisar esse perfil, você responder o perfil dessa pessoa que está querendo viajar, porque você pode ver as possibilidades. De repente, é uma pessoa que quer ver o dia a dia, né, de Nova York, assim, como é que eu faço para ir naquele parque, ver aquela paisagem linda de filme, na época de outono, ou de ver neve, essas coisas todas. Então, você vai, vamos dizer assim, você vai articular aquele roteiro específico para aquele grupo. E, Isso. e normalmente, essas pessoas, elas te procuram com quanto tempo de antecedência? Porque eu fico pensando o seguinte, para você elaborar o roteiro, para você dar essa assessoria, você precisa de um certo tempo, né? Viagem, a gente tem que programar, né? Assim, pelo Isso. menos aqui nos Estados Unidos a gente aprende isso, né, Meg? A gente já agora já está pensando na viagem do verão, é mais ou menos assim. Mas como você trabalha muito com brasileiros, então assim, eu queria passar aqui para as pessoas essa informação de quanto tempo, mais ou menos, as pessoas podem definir com você a época que querem viajar. Fui clara? Claríssima. É, Tá, pra, o roteiro, como eu falei, é um roteiro tá. personalizado, depende do seu perfil. Portanto, não é copia e cola, não é uma coisa que já está Isso. pronta e Aham, eu entendi. puxo e faço. Então, para fazer isso, desde o momento que nós fechamos, ok, eu quero o roteiro, até eu te entregar o roteiro, que Aham, vai por WhatsApp, com foto, claro, link e tudo mais, claro. eu preciso de 12 a 15 dias. Tá.
ok? Só que eu tenho muitas pessoas fazendo roteiro. Então, a gente tem que ver, você fecha comigo, eu preciso de um tempo. Então, qual que é o tempo ideal? O tempo ideal é entre 45 e 30 dias antes da Certo. viagem. Acontece, mas Meg, eu vou viajar daqui a 15 dias. Fale comigo que eu vou fazer o possível para ver se nessa época eu Nossa, posso te atender. o tempo, eu já penso diferente, assim, eu acho que tem que ter um certo tempo para você poder articular tudo, mas dá para fazer, Meg, assim, o pessoal em 15 dias quer viajar, porque eu acho que você tem que articular muita coisa, você consegue? Olha, eu já tive uma pessoa que me procurou em dezembro que faltava 7 dias para a viagem dela. Eu Nossa, disse, eu não tenho condição em 7 dias de fazer um roteiro para você. Ah, mas pelo amor de Deus, me pediu, implorou, enfim. Eu consegui fazer um roteiro, mas expliquei para ela que eu precisava dela também, porque depois que eu te entrego o roteiro, existe uma outra reunião, aonde nós vamos tirar suas dúvidas. Eu lógico. falei para ela, você não pode deixar essa reunião para a véspera da sua viagem, para o dia da sua viagem. Porque senão isso vai dar um grande problema para a gente, eu não vou conseguir te atender. Mas afinal a gente conseguiu atendê-la, porque eu também tenho pessoas que me ajudam É isso e que eu que fiquei pensando. puderam me ajudar Você tem nessa época. profissionais E aí, que você. Certo. exatamente. Mas eu agora estou terminando o roteiro de duas amigas que vão vir em setembro. Olha que delícia! Eu acho que tem que ser mais ou menos assim mesmo, assim. Não Você é uma é delícia que a isso? gente, não sei, eu acho que foi uma coisa da cultura que, assim, no Brasil, que as pessoas começaram a fazer tudo muito em cima da hora, mas aqui nos Estados Unidos a gente programa com 4, 5 meses ou uma viagem. E às vezes, quando Exatamente. está perto, ainda falta alguma coisa para acertar. Não é? Não é assim, Meg? Bom, Mesmo. então, e sobre as viagens internacionais, assim, também é o mesmo estilo, assim, você pega o perfil, vai vendo o que que a pessoa quer conhecer, um país, dois países, faz aqueles roteiros de como é que é? Sim, Vamos explicar aqui sim, para o pessoal. sim. Quando a pessoa quer fazer um roteiro da mesma forma, né? Um casal, uma família, enfim, Certo. com filhos, sem filhos, e que também isso muda tudo, né? Uma coisa é você viajar dois adultos, outra coisa é você viajar com adolescente, Exatamente. outra coisa Ou é com você viajar com criança, criança, né? certo. Então, aqui nos Estados Unidos, quem tem 17 anos não pode entrar em bares à noite para beber, enfim, Certo. tem várias Aham. características de cada lugar. Mas quando a pessoa quer, eu acabei de fazer um roteiro para uns passageiros que foram para Côte d'Azur e para a Itália. Então, nós fizemos esse roteiro para eles. No Réveillon, eu tinha passageiros lá em Buenos Aires, que foram logo depois do Natal e ficaram para o Réveillon e voltaram em janeiro para o Brasil. Fizemos também esse roteiro para eles de Buenos Aires. A mesma coisa, eu entendo o perfil do passageiro, o que ele quer ver, e é isso que a gente coloca no roteiro. Tá. O roteiro do grupo é diferente. O roteiro do grupo, quando é um grupo que eu acompanho, por exemplo, eu vou ter um grupo em abril vindo para Nova York. Aí eu já Certo. faço o roteiro. O roteiro que nós vamos fazer do grupo é esse. A pessoa vê se gosta do roteiro e aí ela se inscreve na viagem. Sim. Nossa, que É. bacana. Muito legal. E assim, você tem também, você falou que você tem todos os contatos, né? Então, tem lugares que necessitam de um guia, por exemplo, para fazer city tour. Aí você Sim. entra em contato com o guia para fazer o city tour, para fazer aquele passeio específico. Tudo isso, tá? Assim, você organiza todos esses Tudo passos. isso. Gente, então é maravilha, Eu é fabuloso. organizo a passagem aérea, a hospedagem, Era a minha próxima restaurantes, pergunta, Meg. Até a parte da parte aérea também, porque é uma parte dor de cabeça aérea. às vezes. Sim, Tá, sim, sim. Para quem quer, né? Porque tem pessoas que dizem, não, Meg, o aéreo eu vou comprar com milhas, eu já ah, comprei, meu pai me deu, entendi. enfim. Mas para quem Específico. quer,
eu faço passagem aérea, hospedagem. Esse grupo de Nova York vai ter até piquenique no Central Park. E vai estar uma delícia, né? Porque vai você falou abril, né? Para eles vão em abril. Exatamente. Abril é um período legal, porque já está, né, no spring, aquela coisa gostosa, tem as Exatamente. roupas mais leves. Nossa, vai ter uma delícia, até eu tô querendo ir. Bom, olha, tá aqui Roberta, quero agradecer aqui, olha, a Roberta já viajou comigo para Israel, a irmã dela já viajou comigo, Simone, para outros lugares também. Muito obrigada, Roberta, por você estar aqui. Obrigada. E a Ana eu também, tá? Eu também agradeço. Perguntando qual é o perfil do YouTube. O meu perfil do YouTube é E Por Falar em Viagem. Isso, depois, eu acho que foi a Ana que perguntou. Depois eu passo aqui as informações, gente. Vocês vão conhecer mais sobre a Meg, tá? Por isso que ela está aqui, porque eu queria dividir essa informação de viagem, assim, falar dessas coisas boas que é a gente programar uma viagem, ter uma assessoria de viagem. E assim, com uma pessoa que entende, né? Porque você está no mercado há um tempão, né, amiga? Então você sabe de tudo. Aí bastante tempo. Vamos lá, e quais são os roteiros e lugares assim mais procurados no momento? Assim, você tem um roteiro, um lugar específico, as pessoas, aquela coisa que está em alta, Meg, assim, para 2024, o que é que o pessoal está começando a te perguntar assim? Cada vez mais as pessoas querem ter experiências diferentes. Isso. Então, por exemplo, Portugal é um destino que muita gente conhece, mas que muita gente quer voltar, mas para ter experiências diferentes em Portugal. E para isso, sabe, Meire, a gente tenta, né? O que eu falo muito com os passageiros é: não queira conhecer 8 países em 15 dias. Eu também concordo com você. Não é verdade? Não é melhor você fica muito agitado, bem? né? E outra coisa, sai de hotel, entre em hotel, sai de aeroporto, entra de aeroporto. Isso é muito tempo que se perde. Então, o que está se procurando mais agora são realmente experiências. Então, Nova York, a embaixada americana acabou de divulgar que sei lá quantos milhões de vistos foram dados aos brasileiros no ano de 2023. Então, é muito brasileiro vindo para os Estados Unidos. Mas eles não querem chegar no lugar e ter aquelas mesmas experiências eu também que todo mundo já teve. E outra coisa também é o que você falou das experiências. Eu acho que é o seguinte, assim, vai ficando conhecer aqueles mesmos lugares de sempre, né? As pessoas sempre querem adicionar algo mais, né? Uma experiência diferente. Isso, exatamente. Sempre querem então, Portugal agora, as pessoas estão retornando. Eu conheço Portugal. Portugal é um país lindo. Eu também, quando voltar, eu quero conhecer outros lugares que eu não tive a oportunidade de conhecer. Então, as pessoas estão retornando a Portugal para conhecer que tipo de experiências? Existem cidades, locais, passeios diferentes daquele tradicional? Sim, muitos lugares diferentes. Mas, por exemplo, porque normalmente a pessoa fica assim, Porto, Lisboa, Cascais, Fátima, a região de Cascais, por ali, tá. Sintra, e aí Coimbra, se for o caso. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu amo esses lugares todos, mas a gente precisa conhecer aquelas vilas medievais que tem em Portugal, que são umas experiências, por exemplo, a Serra da Estrela. A Serra da Estrela, eu já estive hospedada num hotel que foi um castelo. Então, é uma experiência totalmente diferente, porque você vê dentro, os quartos são modernizados, mas com os móveis ainda da época que aquilo era um castelo. Tem várias cadeiras que diz que você não pode sentar. Enfim, é uma experiência totalmente diferente. Jardins internos, sabe? A Quinta das Lágrimas, que tem toda uma história de Dom Pedro, disso, daquilo, enfim, não vou contar a história aqui que a gente nem tem tempo. Mas interessante. Muito interessante, muito interessante. E experiências onde você pode ir em conventos e ver como é que se fazem aqueles doces que delícia, né? Porque a culinária portuguesa é uma delícia, né? Não existe só
pastel de Belém, né? Tem muita coisa que eles fazem que é maravilhoso. E tem os vinhos, e tem um monte de coisa. Lá no Porto, eu fiquei assim encantada com as vinícolas, assim. Nossa, a minha experiência em Portugal foi excelente. Eu viajei com a família inteira, nós viajamos todos, assim, foi uma reunião de família. Mas quando eu voltar, eu quero voltar nesse roteiro aí que você está falando, de coisas diferentes e interessantes para sair daquela coisa tradicional, né? Descobrir outros lugares. Sim. Maravilha. Sim. Com certeza, com certeza. Então, Portugal seria um dos roteiros, assim, no momento Portugal, mais procurado. Um roteiro que já estava procurado, mas que agora volta também com bastante intensidade, é a Turquia. Claro que com a questão da guerra, isso tem um certo problema aí, mas a Turquia estava vindo numa, uma subida, assim, muitas pessoas querendo visitar a Turquia, e aí a gente pode até combinar Turquia e Grécia, que eu já fiz algumas vezes, os passageiros adoraram. E outra coisa também é toda aquela região ali da Croácia, né? Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia. Essa é uma região muito bonita que a gente pode ou não combinar com a Itália, isso aí depende, mas também uma região muito, muito bonita. Vale muito a pena esse grupo. Legal, muito bacana. Deixa eu ver aqui o que é mais. O que é mais importante assim na hora de entregar o roteiro de viagem para as pessoas? Assim, é a tua satisfação de atender o cliente ou é o resultado, né? Vamos dizer assim, de todo um trabalho de equipe? Você fica muito feliz quando você entrega um roteiro que você satisfaz aquele perfil que te procurou? Como é que é essa tua experiência? Olha, é uma satisfação enorme. Eu posso até dizer que, de alguma forma, eu viajo com todos os passageiros. Então, eu estou em Nova York toda semana quase, porque cada vez que... Agora mesmo que eu falei que fiz o roteiro de Buenos Aires, eu viajei para Buenos Aires. Eu mando mensagem para eles. Fazendo roteiro. Fazendo roteiro eu viajo. E aí eu fico controlando, lógico, né? Tem todo um sistema que aí, olha, hoje eles estão no Senhor Tango. E aí, gostaram do Senhor Tango? E a comida? E aí, fulano estava aí? Foi ele que cantou? Enfim, eu fico, viajando com os passageiros. Mas a minha maior satisfação de todas é quando o passageiro volta feliz da viagem. Que dá aquele feedback, né? Que fala para você, Meg, valeu a pena. Pronto. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague a pessoa me dizer, Meg, olha, você marcou minha vida. Essa viagem, para mim, foi... né, Meg? É um trabalho tão interessante que você faz com que as pessoas produzam lembranças positivas. Porque a viagem... Sim. Ela é uma lembrança positiva. Sim. Né? Tem pessoas que, assim, que eu já, assim, pessoas do meu relacionamento social que falam assim para mim, olha, eu queria muito voltar nesse lugar porque foi uma viagem, assim, fantástica. Então, isso você cria uma positividade em cima, né, de um passeio. Isso. Você considera que a viagem é uma diversão ou mais descoberta para conhecimento, vamos dizer? Ou as duas coisas? O que é que você acha? Eu acho que a viagem é uma descoberta do local e de você mesma. Eu acho que quando você viaja, você descobre coisas de você que, estando em casa, você não descobre, sabe? De como que você consegue ficar feliz mesmo no meio dos problemas, como que você consegue ver o lado bom das coisas, como que você consegue superar, às vezes, alguma dificuldade, sabe? Então, na viagem, a gente conhece melhor as pessoas, porque quando acontece algum problema, a pessoa realmente se revela quem ela é. Então, uma coisa certíssima. Verdade, Meg. Algumas vezes eu tenho inúmeros exemplos aqui que a pessoa aconteceu uma coisa que você diz, meu Deus, a pessoa diz, tá tudo certo. Não, vamos. O avião atrasou 5 horas. Eu digo, ai meu Deus do céu. Tem gente, Meg, vamos tomar um shampoo, uma cervejinha ali. Então a
pessoa isso nós estamos mesmo. de viagem, sabe? Então é um negócio que as pessoas ali você conhece a pessoa, sabe? Você É conhece como que a interessante pessoa isso. é. Então isso e outra coisa, viajar abre a mente da pessoa, não abre? Abre, abre. E outra coisa, eu acho que você, por exemplo, você volta. É impressionante como a viagem faz a gente voltar diferente. Voltar diferente no sentido de ver as coisas, de você. Às vezes eu fico tão feliz com uma viagem que eu quero assim, eu fico lembrando de pessoas que eu falo assim, ai, nossa, eu queria tanto que essa pessoa tivesse aqui, porque eu ia gostar tanto disso. Sabe, essa referência que a gente passa para as pessoas. Então, assim, é muito encantador a gente fazer uma viagem. E eu sempre falo assim, essa coisa da gente relacionar muito viagem com dinheiro, eu acho que não é legal. Porque às vezes é o barato, né? Tem aquela história, o barato que sai caro. Às vezes Sim, você não se programa, às vezes você não contrata um serviço, e aí você, vamos dizer assim, você não faz aquela viagem se tornar uma coisa muito positiva, muito perfeita. Porque vai existir coisas que você não tem controle disso. sim. Então, assim, eu sempre acredito, Meg, que ter uma pessoa que te dá um auxílio, uma consultoria, uma assessoria, vai te dar uma segurança, porque a gente, às vezes, até para arrumar mala, a gente não sabe o que vai levar na mala. Muitas pessoas têm dúvida. Então, se você tem alguém que vai dar essa assessoria, que liga e diz, olha, Meg, como é que vai estar o tempo nessa época? Porque eu tenho certeza que você fala essas coisas básicas para o teu Com cliente. Até certeza. do tempo, da temperatura. Principalmente se você sai do Brasil, vai conhecer um outro país. Que aí Sim, as sim. temperaturas vão ser Porque e diferentes. até porque às vezes a pessoa pensa que, não, mas tá calor. Ah, calor eu estou acostumada aqui. O calor no hemisfério norte não é o mesmo do hemisfério sul. Assim como o frio não é o mesmo, né? Então, Verdade. e outra coisa, você falou, quando a gente viaja, a gente vê, às vezes, um problema diferente que você diz, Exato. nossa, eles conseguiram resolver isso assim, assim, assado. Por que a gente não faz o mesmo no Brasil? Não seria possível fazer isso no Brasil? Então, é, é como se você não ficasse tão mais manipulada por quem quer manipular a sua mente, porque você Entendi. vê ao vivo e a cores que naquele outro país é possível essa solução. Da mesma forma que no Brasil a gente soluciona coisas que aqui mesmo nos Estados Unidos, você acha que concordará comigo, os americanos acham, meu Deus, que problema! E no Brasil está resolvido, né? Não é verdade? É verdade, é. Às vezes a admiração é como que a gente consegue ter essa coisa da rapidez, eu acho, né? Às vezes é o plano tal do plano B, É, né? Você, não deu certo isso, a gente vai tentar isso. é. Meg, eu gostaria que você falasse aqui pra gente uma viagem que você acompanhou um grupo, ou uma família, ou um casal, e que foi uma viagem inesquecível em termos de diversão e descoberta do conhecimento do local. Você pode dizer a cidade ou o país que essa foi aquela assim que serviu de exemplo para outras viagens que você já proporcionou aos teus clientes. É, é uma pergunta É difícil, difícil, mas né? mas eu vou dizer que a viagem que assim realmente impressiona muito, muito, muito é o Egito. O Egito. O Egito. Eu já tive também na Tunísia e a Tunísia me surpreendeu muito. Mas eu vou focar no Egito, que o Egito é mais conhecido e tal, as pessoas já ouviram Certo. falar, então vamos focar no Egito. O Egito é surpreendente, surpreendente. O guia que estava conosco foi uma pessoa, é meu amigo até hoje, é uma pessoa maravilhosa, um cara super, super culto e muito carinhoso com todos os passageiros. E Tá. o que se aprende de história no Egito é um negócio que marcou a minha vida para sempre. Nossa, que Realmente. legal, né? E É, assim, além realmente.
além da história, assim, teve outras coisas assim muito interessantes, assim, por exemplo, culinária ou alguma coisa diferente assim que marca uma viagem para o Egito também? Olha, uma viagem para o Egito marca muito você ver a diferença entre é, as classes sociais, né? Ah, tá. Existem hotéis maravilhosos e existem umas pessoas com bastante necessidades. Mas o interessante é que eles não acham isso. Eles não é uma coisa que choca eles. Não sei explicar muito bem, Tá. só indo lá mesmo para ver. E outra coisa que é assim demais é o trânsito. O trânsito, eu não sei até hoje, não me pergunte, que eu não sei como Como é é que que eles conseguem charrete, dirigir, entender? char, charrete, cavalo, bicicleta, carro, caminhão e pedestre andam sem sinal, quase não tem sinal de trânsito e ninguém se bate. E eles se cruzam nos Eu já vi cruzamentos. isso em filme. Menina, quando você vê ao vivo e a cores, você diz assim: eu não quero ver, eu não quero ver isso. Mas ao mesmo tempo é uma coisa interessante, né? Assim, Não, no aí você final, vai pensar, poxa, eu estou reclamando do trânsito lá no Rio de Janeiro, do trânsito lá em São Paulo, do trânsito lá em Fortaleza. Quer dizer, exatamente, e eles exatamente. encontram uma forma e todo mundo fica bem, né? Ninguém reclama de ninguém, ninguém xinga ninguém, ninguém buzina, ninguém nada. E vamos embora. Deve E ser muito vamos embora. interessante, deve Vamos ser embora. divertido. Muito divertido. Outra coisa, como eles fazem festas, sabe? Os brasileiros que estão lá, os turistas, e vão fazer festa nos navios, que a gente faz os cruzeiros, né, pelo Rio Nilo. Então, isso tudo é uma coisa assim que você, a princípio você pensa, não, eles são muito fechados, muçulmanos, e não sei o quê, isso e aquilo, aquilo outro. Nada disso. Mas tem, O tem Egito, essa alegria, então. sim, o Egito é um destino que merece uma visita. Merece uma Nossa, que visita. legal, que É, bom esse seu é. depoimento, tá? Ah, que Eu acho bom. que aí vai ter Muitos, isso, porque muitos aí as pessoas. passageiros que foram comigo até hoje falam dessa viagem. E Muitos, Meg, muitos. e uma viagem, por exemplo, do Brasil para o Egito, ela dura mais ou menos quanto tempo, assim? Você acha que quanto tempo que a pessoa precisa para ficar lá? Olha, É uma viagem, quantos dias, mais ou menos? Eu estou querendo, estou te fazendo, desculpa, eu estou te fazendo perguntas assim, bem minuciosas, porque eu conheço o pessoal que me acompanha, entendeu? Que querem saber as mínimas coisas para já pensar em um dia conhecer, fazer pronto. essa viagem. Ótimo. Dá umas dicas bem Então, práticas. quando você vai para o Egito, eu considero que, além do Cairo, né, você precisa fazer um cruzeiro, que é um cruzeiro ali pelo Rio Nilo, que Tá, vai pegar toda a parte de Assuã e tal. Então, esse cruzeiro. tá, Mas, além disso, eu considero também que você deveria visitar o Mar Vermelho e que você deveria ir a Alexandria, enfim. Então, minha opinião, não fique no Egito menos do que 10 dias. O ideal seria que você ficasse entre 13 e tá. 15 dias. Porque aí daria para fazer, né, esse Isso roteiro tudo completo sem correria, porque sem essa é correria. Isso outra que é muito coisa, né? importante, Porque porque as às pessoas, vezes, às vezes a pessoa sai correndo, quer fazer um negócio de manhã, certo, outro de tarde, outro de noite, no final me mostra uma foto e diz: onde que é isso mesmo, Meg? Você que esteve lá no Egito, porque a pessoa foi e nem sabe onde tirou a foto, sabe? entendi. Por quê? Porque viu tanta coisa que já se confundiu, já não sabe se aquilo é aqui, ali, não sei aonde. E, como eu te falei, é muita história, Meire. É muita É coisa, muita né? história. Então, Interessante. você tem que ir devagar, porque outra coisa, você chega num templo daqueles, não é para você chegar, olhar, tirar uma foto. Gente, é que são detalhes que você diz assim, eu não entendo como é que construíram, por exemplo, Aham. essa coluna enorme desenhada até lá em cima. E as colunas se encontram. E tem um outro templo que a luz do sol só entra pela porta no solstício do inverno. E você diz, como é que os Como caras é que há acontece? 3.000 anos É. Nossa, sabiam que disso, interessante. sabe? Então você tem que sentar ali, refletir, sabe? Respirar,
sabe? E ouvir o guia contando aquela história toda, porque você já foi guia, você É. sabe. Quem conta a história não sou eu, quem conta a história é você, né? Aham. É, o guia de turismo, ele acaba. Eu até já falei aqui numa live que quando eu trabalhava como guia de turismo em Fortaleza, uma das coisas que me deixava muito triste é que às vezes, agora já mudou, né? Já estou quase 25 anos aqui, mas que às vezes eu entrava no museu, vamos dizer, numa catedral, que Fortaleza tem uma catedral linda, e aí eu ficava contando lá a história, lá, contando os vitrais, contando a história, e às vezes o pessoal falava assim: vamos para a praia, a gente quer ir na praia, sabe? E eu ficava, era uma das coisas que me deixava muito triste. Mas eu acho que hoje, né, o turista já mudou um pouco essa visão, né? As pessoas estão viajando mais, procurando conhecimento e procurando conhecer detalhes, né? Já entram, já perguntam. Eu vejo Sim, porque nas últimas viagens que eu fiz, assim, eu encontrei muita gente com a mesma sintonia de conhecimento, de querer saber. Como você falou no início, né? Tem gente que se interessa muito com o museu. É como o Museu do Louvre, né? Não dá para você chegar lá em Paris e entrar ali e ficar uma uma hora, hora e ir 2 horas, embora. né? Você tem que ficar bastante tempo, né? Porque tem bastante informações. E qual foi, assim, uma viagem, assim, que foi difícil de resolver? Você não precisa falar muito, não, mas, assim, uma viagem que você quebrou a cabeça para organizar um roteiro. Existiu alguma coisa? Olha, é, deixa eu ver aqui uma viagem que eu quebrei a cabeça. Essa viagem para a Croácia, eu posso É. citar, porque inicialmente nós ficamos em dúvida por onde seria a chegada na Croácia, já que não existe voo do Brasil para a Croácia, né? Então nós Aham. tínhamos que sair do Brasil para alguma capital europeia que permitisse, ou alguma cidade grande europeia, melhor falando, que permitisse a gente chegar até a Croácia. E daí nós decidimos que seria Milão. E ok, fizemos, estava tudo pronto. Só que o voo de Milão atrasou. Então, Entendi. o que aconteceu? O traslado que nós estávamos fazendo de ônibus, né, de Milão até Pula, que é uma cidade na Croácia, e que estava marcado para de manhã, teve que ser remarcado. Isso tudo nós fizemos, Claro, claro, né? Eu tenho os claro, claro, contatos e tal, fizemos. Quando claro. nós chegamos no aeroporto, ele estava lá nos esperando e nós acabamos fazendo o que tinha que ser feito. Mas nós íamos chegar em Pula, que é o nome da cidade lá da Croácia, às 4 horas da tarde e nós Tá, chegamos às 1h30 da manhã. tá. Então, isso foi uma coisa Entendi. desgastante, sabe? Mas não é que foi um problema e que não Tá. foi resolvido. Porque Não, aí, graças a Deus não teve esse aí problema. também não era uma coisa que estava assim, vamos dizer assim, no roteiro, né? Que é uma coisa que o voo atrasa e tem essas conexões. Mas eu coloquei isso aí para mostrar para as pessoas que se você tem uma boa consultoria, uma boa assessoria, com certeza vocês resolveram tudo e ficou tudo. E a segunda viagem que vão para a Croácia já tem mais experiência do que aconteceu, então já não vai ter aquela grande preocupação da primeira, porque por isso que é interessante você ter esse serviço, né, Meg? Isso, Você ter realmente porque nós, os profissionais, nós isso, temos os exatamente. canais. Nós temos os canais. Nós sabemos quem é quem, como resolve. A gente, porque quando a gente viaja, né, a gente já tem, como você falou de um plano B, a gente já tem um plano. Desculpa. Não, tudo bem. A gente já tem um plano, né? Então, se isso acontecer, eu falo com esse. Se aquilo acontecer, eu falo com aquele. Exatamente. E se alguma coisa acontecer que não estava preparado, a gente já tem experiência para saber para que lado você vai caminhar. Né? Verdade. Então, por isso que estar acompanhado de um profissional, eu acho que isso em qualquer coisa que você vai fazer, né? É verdade. Você não precisa de um advogado para Mas entrar uma na justiça. viagem, principalmente, eu sempre falo aqui para as pessoas, gente, é importante, principalmente se você vai no outro país. Que eu já tive a experiência de ir para outro país e tinha tudo organizado.
Então, assim, você fica mais seguro, você fica mais tranquilo, porque você tem aquela pessoa ali para te dar toda essa ajuda, né? Toda essa assessoria. Vamos então falar das tuas redes sociais? O pessoal te Vamos? acompanhar? Vamos lá. Como é que o pessoal faz para encontrar Viajando com Meg? Pronto, Viajando com Meg é o meu perfil no Uhum. Instagram, é o meu perfil no Facebook e é também o meu site. Eu também tenho um site, o meu site chama Viajando com Meg. E lá você tem a relação de todos os serviços que eu Maravilhoso, eu já andei que olhando, bom. muito interessante. Todos os serviços que eu ofereço, tem um blog onde eu te conto mais coisas, tem também os grupos que eu agora vamos atualizar e colocar lá todos os grupos que eu vou estar acompanhando esse ano de 2024. Enfim, tem venda de ingressos para atrações em Nova York, tem tudo lá no meu site. E o meu YouTube é E Por Falar E em Viagem. por Então, falar em viagem, eu isso. adorei o tema, assim. Adorei, aliás, adorei o nome do teu canal no YouTube, Por É, Falar em Viagem. isso, Muito porque sugestivo. a ideia é justamente essa, né? Falando em viagem, vamos ver o que a gente pode conversar. E a minha ideia também, Meire, é sempre essa de trocar experiências, sabe? Então, você já viajou, então vamos conversar, sabe? Eu não estou assim, eu não estou numa posição de saber mais ou de saber menos. A mesma história do assunto dos países, né? Ah, quantos? Porque parece que agora na internet é uma competição. Eu visitei 60. Ah, não, eu visitei 61. Ah, não, Ah, eu visitei sim, sim. 70. Então, chegou uma hora que as pessoas começaram a me perguntar quanto, quanto, Entendi. quanto. Eu contei até 30. Quando eu cheguei em 30, eu falei: olha, chega, já é Aham. suficiente, eu não preciso colocar mais país aqui, está tudo certo. Até Não, porque, maravilha. às É. E vezes, você tá há muito tempo fazendo esse trabalho. isso, Com certeza você tem uma experiência e às fantástica vezes e eu a gostei da tua pessoa. positividade, da tua alegria, porque trabalhar com Obrigada. viagem é uma coisa que você tem que ter esse, esse, Sim, é um esse sonho, né? é um É um sonho das sonho. pessoas, né? Muita gente passa, tem gente que passa, né, muito tempo sonhando em fazer uma viagem, né? Nossa, eu tenho pessoas que viajaram comigo, senhoras e tal, que trabalharam a vida Eu inteira acredito. e me dizem: Meg, eu agora me Ai, que aposentei, eu agora lindo. posso viajar. Posso viajar, é bom Meg, olha, demais. eu guardei esse dinheiro a minha vida inteira, mas eu nunca tinha coragem de ir para um outro país porque eu não sei falar outra língua, porque isso, porque me dizem isso, me dizem aquilo. Então, isso, eu tenho que tratar isso com muita responsabilidade. É o sonho de uma vida, não é não? É verdade. É o sonho de uma É vida. um sonho de E uma é muito vida. legal, é muito bacana. É muito É, bom viajar, gente. Tem coisa, eu acho que não existe assim um passeio, um dinheiro mais bem assim empregado que você isso. fazer uma viagem. É um É um investimento, um investimento. investimento É, pessoal, traz uma lembrança positiva. Assim, isso. eu amo viajar, eu queria viajar mais, mas eu ainda estou trabalhando, né? Então E, e tem que você deixar para aqueles e você dias de lembra, férias, você lembra disso para o resto da vida, né? com Se você certeza. parar agora mesmo, a gente estava acabando de falar de Portugal, você reviveu tudo aquilo que você viveu naquela viagem. Naquela viagem, isso Que eu não mesmo. sei se tem um ano, 2 ou 10, não importa, mas Olha, aquela Meg, viagem tem foi tão interessante essa viagem para Portugal, porque era assim, a minha mãe, ela queria muito, né, passar o aniversário em Portugal. Então, ela fez 80 anos. E aí Ah, nós nos reunimos, os filhos, alguns saíram do Brasil, outros saíram aqui dos Estados Unidos, e a gente fez mais ou menos aquele. E a gente fez tudo com guia, tudo direitinho, ninguém saiu se arriscando, não. A gente começou a programar a viagem 4 ou 5 meses antes de acontecer. maravilha. E foi assim tranquilo, assim, foi uma viagem maravilhosa. Acho que foi o presente de aniversário para ela melhor, porque ela tinha muita vontade de conhecer Portugal. Então, assim, tinha toda uma história, sabe? Eu quero conhecer Portugal, eu quero visitar. Então, nós fizemos Lisboa e fizemos o Porto. Viajamos de trem e tal, mas quando eu voltar em Portugal da próxima vez, eu vou querer fazer aquele roteiro que você falou pra gente, tá? Aquele Você roteiro vai diferente, amar. porque esse aí foi especial para minha mãe. Então a gente fez Porto, viajamos de trem até Porto, ficamos lá em Lisboa, fizemos aquelas cidades próximas.
mas Portugal é um país lindo, gente. Eu acho que vale a pena conhecer. Muito. E para nós brasileiros, né, que o português é mais. A gente se sente tão Sim, bem, né, que chega lá e não precisa sim, ficar sim. preocupada com o idioma. Então é E muito de gostoso. uma forma ou de outra, É, né? As histórias, são, né? claro, História se junta. mas A gente tem aqui não, Cela, eu não sei, ela está falando de de Fátima e ela falou Fátima. também que eu vi aqui que ela falou que ela visitou 18 países. Que Então, uma coisa pessoa boa. que gosta de viajar, né? Olha, já Muito bom, sabe, né? muito bom. Quando fizer a Olha, próxima viagem, já procura a Meg. pois Eu é. fiquei com Olha, vontade do Fátima, Egito, tá? Eu tomara que o pessoal que está assistindo aqui resolva ir para o é, Egito, porque eu fiquei com vontade de ir. é muito lindo. Então, E muito legal. Fátima é maravilhoso. É Fátima é uma lindo. experiência lindíssima. Tem que dormir em Fátima para participar da reza internacional do terço e depois da procissão das velas, né? É uma experiência realmente marcante na sua vida. Muito Muito bonito. legal. Meg, muito obrigada por você ter dado essa oportunidade aqui da gente estar junto aqui conversando, tá? E eu gostaria também de agradecer todas as pessoas que vieram através de você, do Viajando com Meg, para nos prestigiar. Eu estou aqui na cidade de Atlanta. Quando você quiser divulgar alguma viagem, quiser entrar novamente aqui para fazer uma live comigo para a gente falar de outros roteiros, outras coisas. Agora a gente já é amiga, tá? Ah, que bom! Isso é que eu Então, gosto. é muito legal a gente. O meu objetivo aqui no Made na Web é justamente trazer profissionais que divulguem seu trabalho, que contem a sua história, porque eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas que me acompanham. Eu quero mostrar o melhor, quero apresentar o melhor para que elas se sintam bem informadas e possam também, né, ter o prazer de conhecer as coisas, de saber. Então, eu faço live com médicos da área de saúde, faço com psicólogos, faço com pessoas de viagem, maquiagem, moda. Então é bem variado aqui o meu perfil aqui no Instagram. Que Então coisa boa. toda semana tem uma live diferente e eu fico muito feliz, tá, de você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço e você vai ter agora uma série de lives, né? Hoje, amanhã, depois. Amanhã tem uma com o Marcos Reinaldo, que é astrólogo, ele faz todo mês comigo, ele faz astrologia, fala sobre o mês. Eu sempre dou oportunidade para ele ver o ascendente de duas pessoas que estão acompanhando a live, então é bem interessante. E na quinta-feira eu vou ter uma fotógrafa, uma profissional excelente, que ela faz fotografia para venda. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vão vender culinária, produtos, então ela fotografa e faz um trabalho muito interessante. Eu estou muito animada para essa semana. Já começou com você hoje, que já deu tudo certo. Amém. Um conteúdo maravilhoso, um papo bacana. Que bom. Isso estou é muito bom. feliz, tá? Muito obrigada. Desejo muito sucesso para você, tá? Amém. Para você também, querida, que dê tudo para vocês. Tchau, Meg. Tchau. Obrigada.